E aí, pessoal, agora eu vou falar sobre environment, ou o ambiente ao qual o seu agente vai trabalhar. Vou usar o mesmo exemplo do bot, do Counter-Strike. Por quê? Porque serve para o exemplo que eu estou falando. CS. O seu agente, se você for para colocar algum bot, eu não sei se vocês já jogaram Counter-Strike ou algum outro jogo, o bot ele tem que ter autonomia de saber em qual ambiente que ele está. Porque se porventura você tiver, sei lá na pool day, ok, vamos considerar aqui que essa seja a pool day. Aqui eu vou fazer um exemplo bem bobinho. Aqui é a piscina, você tem o lado A dos... Aqui você tem o lado B dos terroristas, você tem mais outro corredorzinho para cá, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e toda o tiroteio rolando por aqui, aqui a pranchinha. Quando você lança o seu bot lá dentro, ele vai ter que ter autonomia do quê? Ele vai ter que ter autonomia de saber qual que é o ambiente que ele está. Mesmo de uma forma, vamos dizer assim, onisciente. Por quê? Porque ele vai ter que saber quais são os caminhos aos quais ele vai poder passar. Ele vai poder passar por aqui, ele vai saber que aqui são muros, ele não vai poder caminhar por ali. Que aqui há água para ele não ficar travado na hora que ele cair lá dentro. Ele vai ter que ter essa autonomia, ele vai ter que saber qual que é o ambiente que ele vai estar. Ah, e se fosse algum outro jogo? Vamos colocar que esse outro jogo seja um jogo de labirinto. E no labirinto, vou colocar um labirinto aqui bem difícil. Ó, pronto, esse aqui é o caminho. Ok? Esse é o caminho, mas para você poder passar sobre isso, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que saber qual que é o caminho que ele vai poder traçar, limitado a ser onisciente, vamos considerar se ele saber todo o ambiente, ou ele vai descobrindo o ambiente ao tanto que ele vai passando. Ele não vai poder relar em determinados lugares, porque se ele poder relar num espeto que tenha aqui dentro do nossa, não está saindo. Dessa jossa aqui, do labirinto, isso, ó, labirinto, pronto, para não esquecer. Desse labirinto, se ele relar em uma dessas setas, ele vai perder vida. O outro ambiente que seu personagem, ou o seu agente, não digo nem mesmo em jogo, eu digo o próprio agente mesmo que você esteja programando, é saber aonde que ele vai estar. Ah, como assim? Vamos colocar que você cria um programa e esse programa ele vai ter que aquele mesmo dos nomes errados, eu vou ter que saber qual que vai ser o ambiente dele. Vamos considerar que eu tenha programado ele em Java e ele esteja vindo do banco MySQL. Esse vai ser o ambiente dele. Os métodos que eu vou usar para poder selecionar os dados vão ter que ser os métodos do MySQL. Existem coisas genéricas, se você estiver usando PHP, você pode usar PDO, mas o ambiente que você vai estar trabalhando vai ser esse daqui. Então o seu agente ele vai estar limitado àquele ambiente e ele vai ter que saber como interagir aquele ambiente ou não. O ambiente pode ser desses dados também, pode ser, vamos dizer, uma lista ou um mapa de dados. Eu vou ter que saber, o agente vai ter que saber como tratar esses dados. Lógico, não tem como, se ele não souber, ele não vai ter essa abstração, mas o ambiente que seu agente vai estar é aquele que ele vai ter que interagir e saber onde interagir, para onde interagir e como interagir. Este é o ambiente no PES. Beleza? Até mais.